Olá, hoje a conversa vai ser com a Duda Brack, cantora e compositora gaúcha, radicada no Rio, que lançou no começo de julho seu terceiro disco solo, Proibido Não Gostar. Intérprete visceral, com uma carreira roqueira, calcada em experimentalismos, ela agora explora seu lado autoral e navega numa sonoridade mais pop, mais alegre. Duda, conta pra gente como é que é essa trajetória, em primeira pessoa, para você. Eu acho que eu sou o tipo de artista que inquieta, sabe? Eu acho que eu sempre busco, com cada trabalho, descobrir coisas novas, novos espaços existenciais em mim mesmo, assim, espirituais, artísticos, estéticos, criativos. Eu acho que eu não sou o tipo de artista que gosta de ficar numa zona de conforto. Tipo, isso aqui deu certo, então eu vou explorar isso aqui e fazer muito dinheiro e macetar em cima disso aqui. Eu acho que eu gosto de usar os processos de cada trabalho para me descobrir como artista, sabe? E o que foi meu primeiro álbum, ele foi um disco muito legítimo, eu tenho muito orgulho dele como obra, assim, eu acho que ele foi a melhor forma dele me apresentar para o mercado, porque tinham qualidades ali que são minhas e que eu acho que vão estar presentes sempre, independentemente de que gênero me posicione ou o que eu venha a construir. Eu acho que a irreverência, a sensualidade, a visceralidade são características que estavam muito presentes ali e que vão se manter, mas sempre em metamorfose ao longo da minha carreira. Acho que os artistas que me interessam são esses, né? Ney, Gal, são artistas que se lançaram num percurso de muita liberdade criativa. E é isso que eu busco, assim. Apesar de que isso também tem um lado frágil, né? É muito mais difícil você achar um lugar de mercado, sobretudo hoje, quando a gente trabalha com plataformas de streaming, que tem que ter um gênero, o artista tem que ser decodificado, e eu gosto do mistério. Então, isso acaba muitas das vezes sendo também um trabalho a mais que eu me dou. Mas o meu pacto como artista é com a liberdade, assim. Então, eu procuro que cada trabalho reflita o momento de vida que eu tô, assim. Eu sinto que na época que eu comecei, existia em mim um incômodo de estar no mundo, né? Ali saindo da adolescência, me descobrindo como mulher, entendendo como eu dividia minha sexualidade com o outro, entendendo qual a realidade que eu queria para minha vida, mudando de cidade, ou seja, rompendo com muitos paradigmas familiares e sociais e da onde eu estava inserida no mundo, que eu sentia que de repente não era tão compatível com a minha essência, sabe? Eu precisei achar de uma forma agressiva um lugar para caber no mundo, um jeito de existir que fosse confortável, autêntico, compatível com quem eu queria me tornar, sabe? E eu sinto que hoje, quase 10 anos depois, eu me tornei essa mulher, assim. Hoje eu estou no mundo a partir de um lugar de muito mais autoconfiança, amor próprio, segurança. Acho que eu fui amadurecendo em muitos pontos. E esse projeto Proibido Não Gostar, ele reflete essa mulher que eu me tornei, sabe? Acho que eles escancaram um lado muito mais passional também. Ele abre um espaço para vulnerabilidade, para eu poder falar de amor, de desejo, de paixão, sobre uma perspectiva construtiva e não só destrutiva. Acho que os meus 2 primeiros discos, eles eram mais experimentais, mais roqueiros, mais agressivos, porque eu precisava falar de desconstruções internas para achar esse lugar onde hoje eu habito. Assim, não é que eu estou, ai meu Deus, plena, não tem problemas. Não, todo mundo tem. Assim, tem minhas questões, tenho minhas sombras, tenho, enfim, minhas dificuldades, mas eu acho que hoje eu já consigo acolher elas, abraçar elas. E também assumir os lugares onde eu sou isso mesmo. Isso nem sempre é fácil, isso nem sempre é positivo, mas eu sou isso enfim, eu acho que é um lugar de mais maturidade mesmo, né? E eu estava muito cansada de falar de dor, de falar de desconstrução, de falar de política. Eu queria poder fazer uma música que as pessoas, porque eu acredito que música tem isso de divino, né? É frequência. Então você pode mudar o estado de espírito de uma pessoa e com isso mudar o dia dela, se você conectar com aquela frequência que vai fazer ela se sentir feliz, com vontade de viver, apaixonada por si mesmo, sabe? Uma grande gostosa e poderosa e enfim, então eu estava querendo que esse trabalho, acho que pela primeira vez na vida foi um trabalho que eu fiz pensando no outro, em como o outro recebe, o que ele provoca no outro. Não era um trabalho para eu me afirmar como cantora, para dizer, nossa, olha como ela canta muito. Não era um trabalho para eu me afirmar conceitualmente, esteticamente, nossa, que sonoridade diferente. Isso eu já fiz.
Eu acho que eu queria um negócio que as pessoas pudessem ouvir todos os dias, cozinhando, namorando, dirigindo, e que não tivesse essa relação também tão forte de voyeurismo com a obra, sabe? Nossa, é hermético, eu preciso parar, entender o conceito, descobrir não sei o que lá. Não, você vai botar e vai curtir, você vai botar e vai sentir vontade de dançar, você vai botar e vai sentir vontade de chorar, de se apaixonar, de viver, sabe? Eu acho que eu queria acender essa centelha nas pessoas, porque eu acho que o mundo também, a gente está num momento muito estranho, tá tudo muito dolorido e difícil, sabe? E às vezes eu fico achando que a alegria também, como dizia Belchior, parafraseando John Lennon, a felicidade é uma arma quente. Então, eu queria bater nessa tecla. Eu queria fazer uma coisa que as pessoas pudessem se sentir com vontade de viver, sabe? Você diz que você não se preocupou, não quer que seja uma obra hermética, que as pessoas parem e tal, mas o disco ele tem uma narrativa, ele é um álbum, um conceito, de uma maneira ou de outra. Sim, Assim mas como isso eu seus. acho que se não fosse, eu já ia perder o interesse também, porque eu Aham. gosto de narrativa, né? Até por eu ser atriz também. E, enfim, tem toda a questão. O show, por exemplo, é uma coisa que eu sempre penso com muita curva dramática. O álbum, até por ele ser o meu primeiro álbum autoral, eu fui entendendo ao longo do processo de composição das canções que ele estava contando uma história, sabe? Então, sim, ele é um álbum, ele tem narrativa. Quando eu digo que ele é menos hermético, no sentido de que você não precisa contemplar essa narrativa, acessar essa narrativa e parar para desvendar. Ele é mais entregue, no sentido de que se você botar uma música ali para tocar, ela já vai te embalar, ela já vai entrar mais fácil, né? Ele, de certa forma, ele é mais fácil, por ser menos experimental do que os dois primeiros. Com certeza, ele é mesmo. É mais pop, né? Assim, eu acho que E, e- pop, hoje em dia, é um debate muito estranho da gente ter, porque o mercado está mudando muito, né? E hoje em dia, o que é o pop no Brasil? É o sertanejo. Se a gente for falar de números, né, de abrangência do que é o funk popular, carioca também, né? o funk O funk talvez, mas o funk já vem bem depois. Então, até assim, se você for olhar, a música mais consumida no Brasil hoje é o sertanejo. sim, E sem dúvida. junto com o sertanejo eu vou jogar ali o arrocha, o piseiro, e aí no segundo momento o rap e o trap, para depois vir o Uhum. funk, para depois vir o pop. Então todas essas divas do pop que a gente tem hoje não são as artistas mais ouvidas do Brasil. E também são artistas que se constroem como indústria aos seus pés, né, para mover assim de. E eu acho que o sertanejo também de certa forma é outro nível de investimento. Eu sou uma artista independente, nunca tive gravadora, nunca tive investidor, não sou herdeira, não sou filha de famoso, nem parente de famoso. Então, não dá nem para querer comparar. Assim, o status, hoje em dia, o pop seria um status, né, para o mercado. Uhum. Se baseia muito em números também. Eu acho que a diferença desse trabalho é que ele é mais. É, ele é menos conceitual e experimental e ele é mais sobre as canções, porque por mais que tenha uma coisa ali do beat eletrônico e ele seja dançante e ele queira sim dialogar com coisas que estão em voga no pop, com artistas que estão em voga no pop que eu adoro, eu acho que ele é um disco de canções, porque se eu for pegar as mesmas músicas e cantar voz e violão, elas vão ter outra abordagem, assim, né? Que é Sim. da minha essência de MPB, é de onde eu venho. Então eu identifico esse álbum muito mais como uma MPB pop, trazendo muito da latinidade, né? Que foi uma pesquisa grande para mim nesse álbum do que qualquer outra coisa. Mas eu acho que, sobretudo, eu sou essa artista que quer ser uma incógnita pro algoritmo no sentido de gênero. Eu não quero ser a nova diva pop, não quero ser a nova vaca sagrada da MPB e não quero ser a nova rockstar. Eu quero ser a Duda. Como eu olho para o Ney, que é uma das minhas grandes referências, e identifico isso. Assim, agora eu participei recentemente do Altas Horas, uma homenagem ao Ney. E Uhum. aí estavam lá os Titãs, estavam lá o Seu Jorge, estava lá o Hit. E aí o Hit olha e diz assim, não, quando eu cheguei no Brasil nos anos 70, o Ney era o ícone pop do momento. Aí os Titãs falam assim, não, porque o Ney é rock and roll, porque quando ele gravou Comida e não sei o quê, aí você vê o Ney cantando Homem com H, que é uma música, tipo assim, um forró. Ou seja, é uma pessoa que se deu o direito de fazer o que queria e sempre achou a identidade dele no que ele estava fazendo e não teve medo de ir para esses lugares e dizerem, agora o Ney tá querendo ser isso, o Ney tá querendo ser... Não, o Ney não tá querendo ser nada, ele tá sendo ele. E eu acho que é um pouco o lugar que eu quero. Ô, Duda, eu vi uma palestra da Tulipa Ruiz no WME, e ela falava que para ela se manter independente, na música dela, ela tinha que ganhar dinheiro em outros lugares. Tipo, ela tem ela vende tem uma marca de roupa e o estúdio, tal. Eu vi numa entrevista sua que você fala que você dá aula de canto.
Sim. A aula de canto vai para esse caminho, assim, para você poder tirar o dinheiro de outro lugar? Absolutamente. A aula de canto é o meu fixo, é onde eu encontro uma estabilidade financeira. Mas é isso, é o jeito que eu tenho de complementar a renda, né? Porque além de a gente não ganhar muito dinheiro, a gente precisa investir muito dinheiro, sobretudo nesses momentos de lançar trabalho novo, porque aí você tem que produzir a faixa, você tem que gravar, mixar, masterizar, você tem que fazer a capa, você tem que ter foto de divulgação, você tem que ter uma assessoria de imprensa, você tem que. E assim, o Spotify, os streamings, né? O que paga pra gente por play é irrisório. Eu acho que se eu cantasse no metrô, eu ganharia mais. Enfim, show também tem uma estrutura, muitas das vezes, grande, né? Tem uma equipe grande para trabalhar ali por trás. Então, é isso. Hoje em dia, a aula de canto é uma fonte de renda que eu sinto que eu também tô dentro do meu quadrado, falando sobre uma das coisas que eu mais gosto, que é voz, ajudando as pessoas a se desenvolver. Então é uma coisa que eu faço com muito amor e carinho, assim, me sentindo muito digna fazendo. Não é o meu grande barato. Meu grande barato é criar, é estar no palco, é compor, é performar, é atuar. Mas é isso. Também são carreiras instáveis, né? Tanto na dramaturgia quanto na música. Às vezes pinta trabalho, às vezes não. E hoje em dia é isso, além de não basta só você ser artista, você tem que cuidar da sua rede social, você tem que fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que, tem que, e ao mesmo tempo tem que viver, né? A coisa da aula de canto é um jeito que eu acabo me sentindo mais com um pé no chão. Do tipo, eu não tô dependendo de que o milagre aconteça, porque às vezes dá a sensação que é isso, assim, ser artista independente no Brasil dá a sensação que você tá o tempo inteiro esperando que o milagre aconteça, sabe? E isso é muito ruim, porque você fica muito vulnerável também na hora que você vai criar, depender de que aquilo dê certo, né? Então, enfim, eu acho que é uma carreira de muita resiliência, muita resiliência. Eu já pensei em desistir muitas vezes. E acho que eu não larguei porque eu não consigo não fazer. Aí eu não vou ter motivo para É a levantar da cama. vocação, né? É, A velha e aí vocação. eu não vou Ô conseguir, eu não vou ter motivo para levantar da cama de manhã se eu desistir, sabe? uhum. Mas Duda, voltando para o disco, eu queria entender um pouco o processo é o primeiro disco que é só de composição sua, né, você veio no processo de aprender a compor, tal. Eu queria entender como é que foi, a escolha do repertório, se eram músicas que já vinham vindo, ou você parou uma hora e falou: "Não, agora eu vou fazer o disco", como é que foi o processo de criar a um pouco, narrativa do disco? um pouco dos dois. O meu álbum antigo, Caco de Vidro, já gravei algumas músicas minhas, né? Tem Ouro Lata, que é o feat com o Ney e Baiana System, que é uma canção minha que eu fiz logo que eu voltei do México e de Havana, inspirado no Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano. Caco de Vidro também tinha Saída Obrigatória, que é uma música que eu fiz com Chico Chico. Que mais que tinha de música minha? Contragolpe, que é o feat também com Lúcio Maia. Então, assim, eu já vinha nesse exercício tímido de compor. Eu nunca tive o objetivo de, nossa, eu quero ser uma grande compositora. Nunca tive esse. A minha vaidade nunca teve aí. Eu sempre quis ser uma grande cantora, uma grande performer. Eu também gosto muito de pensar no roteiro do show, e aí depois eu fui aprendendo a montar os meus clipes e aí criar roteiro dos meus clipes. Então, eu meio que atuo de ponta a ponta no meu trabalho. Claro que eu trago pessoas para somar, sobretudo em áreas que eu tenho menos domínio, assim, mas eu estou muito presente em tudo. E compor foi uma das últimas coisas que chegou, assim, um dos últimos interesses que eu tive. E eu acho que ele veio muito pela convivência com os meus amigos compositores, sabe? E a brincadeira de fazer junto. Então, fazer junto me encorajou e me empoderou muito como compositora também. Porque aí eu fui começando a entender que eu podia dizer o que eu queria através das minhas canções. Em vez de pegar a música de alguém que falava aquilo exatamente, até achar, garimpar, né? É quase um trabalho de curadoria que uma intérprete faz, de achar na música dos outros coisas que você queira falar para o mundo. Então, eu fui entendendo como falar as coisas que eu estava vivendo, que eu estava sentindo e que eu queria dizer nas minhas canções, assim. Mas com muita leveza, sempre foi muito desse lugar, assim, de uma brincadeira, e compor com os outros me ajudou muito, porque me libertou de uma autocobrança de ser bom ou não, e de ter esse filtro, sabe? Quando eu jogo pro outro uma ideia, o outro compra, eu falo, caralho, isso é legal. Se a pessoa não dá muita bola, eu também descarto fácil, não tem esse apego com as minhas ideias, nossa, tem que ser isso, não tem muito isso. E aí foi indo, e cada música foi vindo de um jeito, assim. Eu
acho que quando eu fiz acho que as primeiras músicas desse repertório que eu compus foi Víbora Ligeira, De Conchinha com a Diaba e Mistério Solar. Quando eu fiz essas 3, eu falei, entendi, é pra cá que eu quero ir com o meu álbum novo. E aí tinham várias outras dessa época que eu também não gravei, e coisas que eu fui desenvolvendo de lá pra cá, em cima de coisas que eu fui vivendo e tal, e coisas que eu também parei para falar assim, quero fazer um negócio pro álbum. Por exemplo, Lais de Guia, que é uma composição que eu fiz com o Luciuli. Eu estava já no foco de fechar o repertório do álbum. Muita gente estava começando a me falar do trabalho dele, eu não conhecia direito. E aí, um belo dia, a gente falou na internet, eu falei, vamos encontrar para compor? Vamos. O primeiro dia que a gente encontrou, a gente já fez essa música, que para mim é uma das que eu mais gosto do álbum, assim, e ela tem lugares que eu acho muito sutis e ao mesmo tempo muito profundos. E que foi de uma conexão imediata que a gente teve ali e foi feita já com foco de entrar no repertório do álbum. Romance também, foi a última música que eu compus desse repertório. E o álbum, eu já tinha dado o álbum por encerrado, mas eu queria muito que o álbum tivesse um zouk, porque eu estou fazendo aula de dança de salão desde o ano passado, no Jaime Arocha, com vários amigos professores também. E aí todo esse universo da dança de salão flerta muito com os ritmos latinos, né? Que era justamente o que eu queria trazer para esse álbum. E eu queria que esse álbum fosse um álbum muito dançante, mas que ele fosse muito desse lugar de dançar a dois, mais do que a coisa da coreozinha de TikTok ou da música pop, que eu adoro também, mas que não é tanto onde eu circulo. Eu queria que fosse um álbum que a galera riscasse o chão dançando, botasse para dançar em casa com o crush, e algumas coisas também para pista, claro, né? Mas, assim, o foco era muito esse, que fosse uma coisa de aproximar as pessoas para elas dançar juntas, fetiche da dança 2, né? O álbum começou com De Conchinha com a Diaba, que é uma música mais safada, mais piranha e tal, e eu fui vivendo outras coisas, então comecei a compor outras coisas, né? Dois por Engano, Neném, Pegando Brasa. Eu fui falando, gente, o disco ele não é só sobre sexo, sobre tesão e desejo, ele é erótico, ele é sobre paixão, ele é sobre encontros, ele é sobre amor, ele é sobre amor próprio, ele é sobre a sexualidade também no sentido individual, de você saber se satisfazer e se dar o que você merece sem precisar do outro para isso, sabe? Contemplar a sua sexualidade como algo divino e algo que te conecta com o sagrado, independentemente de seduzir o outro ou entregar-se para o outro. Então, quando eu fui entendendo que o álbum ele era mais profundo do que só uma sacanagem, eu falei, falta afirmar que ele é um romance. E aí eu decidi fazer esse zouk chamado Romance e chamei o Felipe Cordeiro e o Romero Ferro para compor comigo. Então é isso. Teve músicas que aconteceram de forma genuína, teve músicas que aconteceram para o álbum. Perfeito. E em relação à produção, você produziu o Caco de Vidro? Junto com o Gabriel Ventura, que era o meu parceiro guitarrista que tocava comigo na época. Sim. E aí agora, nesse disco, você preferiu deixar a produção com outra pessoa, mas você conseguiu mesmo deixar a produção? Eu fico imaginando uma pessoa que se vê produtora, que não consegue desver, né? O Ariel Donato vai te falar. No início eu fui um terrorzinho para ele. Depois eu acho que eu fui aprendendo também a confiar mais nele e ele entendendo mais a minha cabeça, as coisas foram ficando mais rápidas. Mas eu tenho essa coisa muito ativa no meu trabalho. E eu gosto que seja assim, porque eu sinto que assim eu consigo me imprimir em todas as esferas. Mas à medida também que eu vou conquistando parceiros que entendem a minha linha de raciocínio, eu consigo começar a delegar mais e confiar mais. O Caco de Vidro, eu realmente, na época, eu sentia que eu já estava atrasada em relação a fazer um segundo álbum. Eu demorei muito do primeiro para o segundo, porque eu não sabia direito para onde eu queria ir. E aí eu falei, tá, mas eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso sair dessa inércia. E eu não tinha um produtor que eu quisesse entregar, assim, que eu falasse, nossa, é com esse que eu quero fazer. Não tinha, isso estava uma nebulosa na minha cabeça, porque eu ainda circulava muito na galera do indie e do rock, e eu já queria que esse som fosse mais latino, eu já queria que ele fosse mais dançante. Ou seja, eu já estava querendo chegar onde eu cheguei agora com o Proibido Não Gostar, mas eu ainda não sabia muito o caminho. Então ali eu falei, quer saber? Eu vou produzir, eu vou puxar para mim essa demanda, eu já gosto, é um jeito de eu me experimentar também. Não tenho culhão para assumir isso sozinha, eu vou chamar o Gabriel para fazer comigo. E Gabriel também não tinha ainda muita experiência como produtor, mas ele estudou produção e ele entende muito de som. Eu confio muito no bom gosto dele, assim, no sentido estético, de timbre, de textura e tudo mais. E também foi um disco que teve muitos colaboradores, né? Teve o Lúcio Maia numa faixa, teve o Cuca Ferreira do Bexiga 70 em outra, teve o feat com os Capoeira, que é um grupo de percussão, em outra. Então ele é um disco cheio de colaborações.
quando eu fui fazer o Proibido, foi um pouco exaustivo para mim eu ter assumido a demanda da produção do Caco de Vidro, porque em vários momentos eu me sentia insegura. Eu falei, nossa, será que eu estou fazendo a escolha certa? Será que isso está bom mesmo? E como eu queria enveredar mais para esse lado mais pop nesse trabalho, eu sentia que eu precisava de alguém que dominasse mais essa linguagem, mas ao mesmo tempo que não fosse para lugares tão óbvios e pré-determinados, assim, né? Porque acho que hoje o que acontece muito no mercado, e é isso que eu tento me distanciar um pouco disso, a galera entende uma fórmula que dá certo e aí vai lá e faz todo mundo faz a mesma coisa. Daí você abre uma playlist no Spotify, o som de todo mundo é igual, você não sabe que artista é aquele. Começa a perder um pouco a marca, né? Então eu queria alguma coisa que fosse suficientemente dialogável com o que está aí em voga, com o que está todo mundo fazendo, mas que ao mesmo tempo tivesse a minha marca ali. A pessoa escute e fale, é a Duda. E acho que isso vem desde o timbre vocal até as escolhas de arranjo, né? E aí a Andréa Franco me falou do Ariel Donato e chamou ele para fazer esse projeto com a gente. E eu já conheci um pouco do trabalho dele, mas não muito. Ariel circula muito no ambiente do trap, tá começando a fazer muita coisa no pop também, mas ele tem uma linguagem, uma bagagem de MPB e de R&B muito grande. Então isso acho que ajudou muito ele a entender que o meu som tinha que ser específico. Dentro do genérico ele tinha que ser específico. De certa forma, acho que era esse o foco, sabe? E aí, no início, foi muito um bate-bola, assim, tipo, a primeira música que a gente produziu juntos foi Mistério Solar. Aí eu levei falei, eu queria que ela fosse meio despechada, a Rosalía, mas tivesse aqui no momento meio salsa, tipo Don't Go Yet, da Camila Cabello. E ele, na hora, entendeu o que eu queria dizer. Então, eu fui ganhando essa confiança também. E aí teve canções que... teve muitas canções que eu direcionei, tipo, Vibra Ligeira. Eu quero que ela seja meio funk carioca, mas que ela também tem uma célula de afrobeat latino, meio candombe uruguaio, né? Tá, 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 tá. Aí mostrei uma referência da Yandri, outra da Shakira. Eu sempre trabalhei muito bem com essa coisa de referência. Mas teve canções, por exemplo, que eu não sabia direito o que fazer e que eu deixei na mão dele e que hoje, ouvindo o disco, são das que eu mais gosto, assim, tipo, Dois por Engano. Eu só mostrei a música a capela para ele e ele falou, tá, o que você quer com ela? Eu falei, não sei direito. A única coisa que eu pedi eu queria que tivesse uma citação de Since I've Been Loving You do Led Zeppelin, porque eu falo na letra da música, né? Alexa só tocando LED. Porque LED foi a minha trilha sonora é a minha banda preferida e sempre foi a minha trilha sonora de sexo. Então, e essa música é uma música que falava sobre isso, então eu queria muito que em algum momento a gente sentisse aquela onda ali do Jim Page, das guitarras e tal. Então a gente conseguiu trazer isso, mas de resto ele foi fazendo, assim, e eu fiquei hipnotizada na frente do computador, só vendo ele trabalhar, porque eu acho que ele conseguiu capturar a essência de tudo que eu estava sentindo quando eu fiz aquela canção e traduzir em som, sabe? Então é isso, eu sou muito direta, incisiva, a maioria das vezes, mas eu também sei abrir espaço para ouvir. E aí, quando eu abro espaço para ouvir e ressoa com o que eu tô querendo transmitir, sentir, aí eu dou carta branca e falo, faz. E aí é bom também, porque me tira um peso, sabe? Essa responsabilidade de eu ter que sempre fazer tudo. Por isso eu optei também por achar nesse projeto um produtor que encabeçasse. Então, de certa forma, eu coproduzi o álbum, as mixagens todas, quem acompanhou fui eu. Então, recall de mix, aqui eu quero um timbre assim para voz, uma textura, não sei o quê. Isso tudo fui eu que fiz. Mas a coisa de, dar um pouco de espaço para o outro trazer para você, para mim foi muito importante nesse projeto, sabe? Para eu me sentir tranquila nele. Ele foi mais fluido do que todos os meus primeiros álbuns, justamente acho que por isso, por eu ter deixado a responsabilidade mais na mão de outra pessoa do que na minha, sabe? Legal. Você falou do Led Zeppelin, você está com a camiseta do Led Zeppelin nos vídeos, alguns dos vídeos, ou em todos? Pedalada. É só do pedalada? Não tem no... Você está no outro também, que tem o Ney. O Toma Essa também tem bastante. Também, Então, e aí eu queria aproveitar que a gente está falando, porque o capítulo 3 foi restrito, né, no YouTube. Ele está restrito para maior de idade, né? Pedalada. Exato. E aí, agora, a capa do disco, também a Meta deu aquela censurada básica. O clipe de Pedalada, na verdade, logo que eu lancei, foi o primeiro clipe que, apesar dele ser o terceiro na cronologia da saga, ele foi o primeiro a ser lançado. Essa saga ela foi de trás para frente, né? Tá. Porque, na verdade, eu tinha feito Pedalada e ali eu entendi que dava para esgarçar, que essa história podia ser mais do que só um capítulo. E aí eu decidi fazer os outros dois. Mas quando eu lancei,
eu ainda não tinha muito essa expertise do YouTube, então tinha que ter colocado que era restrito para menores de 18 anos e eu não fiz. E aí o que aconteceu foi que o clipe caiu num algoritmo viral. Ele tem 6 milhões de visualizações. E eu nunca impulsionei esse clipe, porque eu nunca Ele tem mesmo. Ele entrou no viral de internet. Só que eu acho que dentro desse viral também começou a cair muita menor de idade, ou sei lá, e ele começou a receber muita denúncia e censura, e aí o YouTube meio que escondeu o clipe. Tipo, se você entra no meu canal e procura, você acha, mas se você digita lá Duda Brack pedalada, ele não aparece Ele na não busca. aparece na busca? Olha só. Horrível. Eu vi ele dentro de uma matéria, ele estava embedado com os outros 2, aí eu vi que estava restrito. Aí que eu descobri que ele era restrito, mas eu Então, não... a capa já foi outro lance. A capa é uma capa inspirada na fase erótica da Madonna, porque o disco é erótico. Ponto. É sobre isso. Assim, não é para menores de 18 anos, não é para pessoas talvez mais conservadoras. Acho que eu até entendo que parte de um público conservador possa olhar para mim e falar, nossa, como ela canta bem, e se emocionar com coisas que eu faça. Mas eu acho que o meu discurso como artista ele é um pouco mais amplo. Então, não é realmente para contemplar um público mais conservador, né? Acho que eu falo para pessoas que vivem numa realidade parecida com a minha, com uma visão de mundo parecida com a minha, se sintam menos só. Então, a capa, ela sugere uma masturbação, né? Sugere essa coisa do prazer feminino e da mulher se dando esse prazer, né? Entendendo a sexualidade dela como um poder pessoal e não como algo só para ser dividido com o outro, vetorizado para o outro, para estar a serviço do outro. Era um pouco o que eu queria transmitir com a capa desse álbum. E aí, o que aconteceu foi que uma semana antes da gente lançar o disco, eu comecei a abrir conversa com vários veículos na imprensa e vários me sinalizaram, tipo, Duda, a capa tá linda, porém, se você publicar isso, o Grupo Meta vai derrubar. E eu já vinha tendo problema com o Meta desde o lançamento de Vigor Ligeira, que foi o primeiro single dessa nova era. Eu já vinha recebendo várias denúncias e shadowban e não sei o quê, porque o conteúdo viola as diretrizes da comunidade. Não sei porque se você abre o Instagram e só tem foto de gente de biquíni na praia, né? Acho que a minha comunicação ela não estava nem até a capa. Tudo bem, a capa do disco pode até ser um pouco mais ousada por conta de sugerir a masturbação. Mas, até então, a minha comunicação ela não era nada além do que qualquer diva pop hoje em dia faz. Acho até que muito menos ousada. Exatamente, E aí, concordo. assim, essas pessoas têm uma proteção na sua rede social. Por quê? Porque elas têm uma gravadora, porque elas têm dinheiro, porque elas acessam já um público maior. Então, essa coisa de ser 2 pesos e 2 medidas que eu acho muito chato e muito hipócrita. Quer dizer, quando o capitalismo pode lucrar com uma mulher usando a sua sexualidade, a sua sensualidade para vender, tudo bem. Agora, se ele não lucra e a mulher quer fazer isso por conta e risco, não pode. Aí viola as diretrizes da comunidade e a família tradicional brasileira vai entrar em polvorosa, sabe? Então, assim, eu acho isso muito complexo, é um assunto bem delicado. E aí o que aconteceu foi que a gente foi tendo esse feedback dos veículos, checar com o Grupo Meta, a gente teve acesso a uma pessoa que trabalha lá, que falou, realmente vai cair. Não publiquem porque vai cair. E aí eu tive que trocar a capa, porque eu fiquei com medo de prejudicar a disseminação do meu trabalho, né? Então eu tive que trocar a capa por isso. Espero que eu consiga prensar um vinil e botar a capa de verdade no vinil. Mas é impressionante como... A capa original, ela não tinha tarja vermelha, é isso? Ela tinha ainda tinha tarja. Uma tarja. Uma tarja. Só que assim, a que capa original, eu tô deitada, de olho fechado, com a mão passando por baixo da tarja, mais ou menos na região ali da vagina. Então dá a entender que eu tô me masturbando. E aí eu tô só num lençol, tapando o meu peito. Tipo, não aparece nada, não é nada assim, sabe? Mas sugere. E aí a sugestão é o suficiente para a sociedade patriarcal ficar incomodada. E o que eu acho muito doido, né? Porque, assim, há mais de 50 anos atrás, em 1973, a capa do Índia, da Gal, foi vendida em saco de lixo nas prateleiras das lojas porque era considerada ousada demais. E a gente ainda está batendo nessa tecla, sabe? A gente ainda está... Quer dizer... Ao mesmo tempo, você tem o Xvideos ao alcance de um dedo. Então, assim, acho que não tem que ser... Eu vi a Doja Cat falando sobre isso também. Hoje em dia, por conta das redes sociais, que o artista se responsabilize
em questões éticas, em questões de educação, de impor limite para a sociedade, nananã. E não é por aí, entendeu? Isso tem que vir em casa, isso tem que vir na escola. Não deixar o seu filho menor de idade entrar em contato com a capa do meu disco não tem que ser uma responsabilidade minha, sim do pai, né? Por exemplo, assim, sabe, com o meu videoclipe e tudo bem, a gente tem que botar ali que é para menor de 18 anos, e se eu não fiz depois que eu vi, eu corrigi automaticamente. Mas assim, é isso, eu acho que hoje existe uma responsabilidade social quase hipócrita que é colocada totalmente na nossa conta, enquanto não deveria ser só na nossa conta, sabe? Para mim são questões que, com tudo que o feminismo já caminhou, com tudo que várias lutas sociais já percorreram, por que a gente ainda está falando sobre essas coisas? Por que o corpo da mulher ainda incomoda tanto? Por que uma mulher que é gostosa e que sabe que é gostosa e que usa isso incomoda tanto, sabe? É um lugar onde a gente ainda não alcançou uma emancipação, me parece, sabe? Eu tenho a impressão, eu não sei, porque assim, depois de 73 vieram os anos 80, e os anos 80 pareciam, depois que acabou a ditadura, obviamente, parecia que ia ser um processo de libertação. Eu cresci ouvindo Rita Lee, que é super, né, libertária, tal. E a gente tinha uma ilusão, pelo menos ali nos anos 90, uma ilusão de que tinha mudado, de que as mulheres tinham conquistado algum, sei lá, a minha mãe é uma mulher que ela já tinha conquistado a liberdade sexual dela, enfim. Mas eu tenho a impressão que a internet é que mudou isso. Retrocedeu. Exato. Botou luz numa galera que estava no armário e que a gente não estava sacando. Assim. Eu tenho essa impressão. Às vezes eu acho que a minha geração ela encaretou. Eu fico trocando ideia com o Ney, sabe? Perguntando como era na época dele. E eu fico vendo, velho, como a gente tá chato, como a gente tá careta, mimimi pra tudo. Então, só que eu acho que faz parte do processo evolutivo, né? A gente avança Isso. algumas casas, aí vem uma força querendo jogar a gente 10 casas para trás. Coisas precisam ser melhor balanceadas também. Acho que houve um hiperespaço de abertura sexual. Acabou também negligenciando outros lugares de construção de afetividade, por exemplo, que eu acho que é uma coisa que a minha geração, por exemplo, lida muito mal. Né? Essa coisa de ter que sempre fazendo joguinho de desinteresse, não sei o que, é muito comum e é chato, mas é a real que a minha geração vive, por exemplo. E eu sinto que, no final das contas, e é outra, eu acho que a internet está fazendo as pessoas transarem menos, e eu acho isso problemático. Hoje em dia você já acessa ali, você já ultrapassa muitas coisas, você já alimenta muitos fetiches só com uma troca de mensagem. Antes o povo tinha que se encontrar, bater o olho no olho, sentir o cheiro, entender se ia bater, e aí como é que chega na mina, e aí como é que ela, sabe, como é que a coisa evolui. Hoje em dia não, você já manda logo um nude e vê se quer ou se não quer. Então, por um lado, eu acho que perdeu-se um pouco esse jogo de sedução que antes tinha, né? Eu acho que hoje existe sim uma banalização a respeito do sexo, e eu acho que a gente precisa reconquistar um lugar e ao mesmo tempo avançar em outro, né? Sei lá, é isso. É parte do processo evolutivo. Não tem muito... Ô, Duda, quer mudar um pouco de assunto? Você falou tantas vezes do Ney, eu queria falar sobre ele um pouco. Pelo que eu entendi, assim, o Ney já era uma inspiração para você. Imagino que por conta disso que você tenha, depois se quiser até me corrigir, mas por conta disso você tenha chegado no Primavera nos Dentes. E a partir dali teve contato com o Ney virou um artista de cooperação, vocês começaram a cooperar muito juntos, tal. Primeiro eu quero saber como é conviver com o Ney, e depois a pergunta, o que você aprendeu de muito legal com o Ney? Tá. Então, ele sempre foi uma referência para mim. Acho que Ney, Gal e Caetano são os artistas que eu mais ouvi, sabe? Ouvi muito Djavan também, mas enfim. E aí eu lembro que assim, o primeiro festival de canção que eu me apresentei em Sorocaba, ainda antes do meu primeiro disco, o Rafael Altério estava no júri, que é um compositor, e ele falou assim, a Duda tem um lance meio Ney Mato Grosso. Então, assim, eu sempre ouvi isso, sabe? Aí depois eu fui gravar o meu primeiro álbum. Quem produziu o meu primeiro álbum foi o Bruno George, que é filho do Lenine. Aí Lenine, ouvindo as pressas do disco, falou, esse som tá meio secos e molhados. E aí, logo na sequência, o Charles, eu lancei o primeiro álbum, foi super bem, assim, o primeiro álbum na crítica e tal, no mercado. E aí, Charles ouviu meu álbum e chamou para o Primavera nos Dentes.
ele estava querendo voltar a tocar, né? E aí ele falou: bom, não vou fazer Titãs para não ser cover de mim mesmo. Qual repertório seria muito significativo e emblemático para mim, que marcou a minha vida? Secos e Molhados. E aí, de início, ele só queria fazer um show com os arranjos originais. E aí eu e Paulo Rafael, que foi quem ele convidou para o projeto, a gente falou: não, vamos fazer um negócio diferente, vamos trazer para uma linguagem mais moderna, porque isso já foi feito, isso já é icônico. Se a gente for repetir igual, não vai ser tão bom. E, ao mesmo tempo, talvez não faça tanto sentido. E aí, enfim, a gente entrou nessa de recriar os arranjos. A ideia que eu vi, eu quis lançar em álbum, ali eu conheci o Ney. E acho que muito do que me aproximou dele, né, o interesse dele por mim, veio muito justamente desse lugar. De eu ter feito do meu jeito. E, ao mesmo tempo, é óbvio que tinha muita coisa ali em comum, porque ele foi uma referência para mim. Mas eu nunca tive a pretensão de imitá-lo ou de alcançá-lo, sabe? Eu queria entender, decodificar o arquétipo Ney Matogrosso e achar um jeito do Dabrak de fazer isso, assim. Então, eu acho que foi isso que acabou atraindo ele. E ali a gente se aproximou muito, como você falou, ele me convidou para lançar meu segundo álbum, que foi o Caco de Vidro, pelo selo dele, gravou comigo, participou de clipe, participou de vários shows. E é uma pessoa presente, ainda ontem eu estava lá na casa dele, que era aniversário dele, tomando café da tarde. Então, hoje em dia, mais do que qualquer coisa, ele é um grande amigo. A gente fala muito de tudo, assim. E eu acho que a coisa que eu mais aprendi com o Ney é que todo e qualquer tabu se dissolve perante a presença de Ney Matogrosso. Porque ele não problematiza as coisas. Ele não vê tabu nas coisas. Ele não vê esse horror todo. Então, ele é livre. E aí, quando ele é livre, ele acaba libertando o outro, permitindo que o outro seja livre. E aí eu vejo, por exemplo, muita gente na plateia dele que é homofóbica, por exemplo, talvez, sabe? Tem gente que tá ali aplaudindo ele e que o negócio ali é tão subversivo que ele tá acima do bem e do mal. Ele tá acima se é de direita, se é de esquerda, se é homem, se é mulher, se é preto, se é branco, se é gay, se é hétero. Nada disso importa. As pessoas estão ali conectadas com o mistério. E o mistério já tá ali dizendo tudo também. Então, eu acho que isso é o mais interessante, sabe? É o quanto que ele não precisa, ele é livre, ele se permite, e ele não precisa levantar bandeira, ele não precisa falar mais alto, ele não precisa de nada. Ele é. E eu acho que isso é a coisa mais bonita. Ele ensina sem precisar abrir a boca, sabe? Duda, o show, como é que foi a concepção desse show? O disco é eletrônico, o show é com banda, como é que foi essa transição? Como é que você pensou na estética do show? Tá, obviamente está muito parecido com o disco, o lance da diaba, coisa vermelha, tal. E queria saber como é que você vai trabalhar o disco daqui para frente também. Sim. Então, eu sou artista de palco, né? Eu gosto de show. E eu gosto de banda, de gig, de tocar com músico, assim. Eu queria que o disco fosse mais leve e tal, por isso a gente optou por ele ser quase todo só com beat eletrônico. Tem músicas que tem percussões e tudo mais, mas ele é mais suave para escuta na internet, no streaming, que hoje em dia é onde a gente veicula, né? Ser mais tranquila, mas o show, chega no show, ele é um porradão. Eu acho que o show ele tá mais rock do que o disco, que é uma característica minha também, apesar de que não é um show de rock, né? Um show, ele tá muito em cima do universo do Proibido Não Gostar, mas com bateria, com guitarra, com mais pressão. E eu acho que eu, ao vivo, também, com a voz e com a performance, entrego mais pressão mesmo. Ele tá com muita curva dramática, então, apesar dele ser muito sobre o universo do álbum, ele tem momentos, né? Tem músicas dos 2 primeiros álbuns com novos arranjos. Eu canto Gal Costa, eu canto Cazuza, eu canto Caliuches, eu canto Beyoncé, eu canto Anitta, e sempre tentando fazer costuras conectando músicas minhas com músicas de artistas que eu gosto, que são referência para mim, enfim. Mas ele tá muito dançante, assim, tá super. Eu acho que eu só fiz 2 shows com plateia sentada até agora, porque foram 2 teatros, mas o comentário de geral, a galera no fim do show levanta, vai para a beira do palco. O show agora em São Paulo teve uma menina que invadiu o palco, eu comecei a dançar salsa com ela. Então eu acho que ele também tá um show mais interativo, no sentido de que os meus primeiros discos, eles tinham essa relação mais de voyeur, né? E eu entrego muito a performance, eu gosto disso, eu domino esse lugar do palco, então a galera fica muito magnetizada assistindo, mas às vezes não canta a música, não interage tanto. E eu queria que esse show do Proibido Não Gostar
a plateia ganhasse mais protagonismo, sabe? Então eu acho que a hora que ele rolar de pé, aí o ciclo vai se concluir, porque eu acho que a galera vai conseguir cantar mais, dançar mais, pular mais, enfim, estar mais ativo no show, né? E aí o show passa a ser mais uma troca, porque antes às vezes eu sentia que eu tava entregando e aí parecia que não voltava, às vezes eu saía do palco sem saber se a plateia gostou e não gostou, e no geral todo mundo gosta, mas acho que era um impacto mesmo. E agora eu tô querendo mais, tipo, entender quais os momentos do show é para impactar e quais os momentos é para puxar a galera na mão e dizer, vem comigo, sabe? Vem fazer parte disso aqui comigo. Então eu acho que esse show tá bem diferente nesse sentido, assim, de ele ser mais horizontal a relação com o público, sabe? E Duda, como é que o seu público fiel está reagindo ao Proibido Não Gostar, a fase de aba da Duda? Cara, assim, dá de tudo, né? Tem uma galera nova chegando, que é tipo, nossa, eu sempre achei você talentosa, mas eu não gostava do seu som e agora eu tô amando. Também tem a galera que tava assim, nossa, eu tava com medo desse álbum, porque eu achei que você ia para um lugar muito pop, e agora que eu tô ouvindo o disco, eu tô apaixonada pelo disco, agora eu entendi tudo, agora fez todo sentido. E também tem a galera que tá estranhando. É menor essa proporção, mas existe uma galera que tá estranhando. Só que não é uma galera que chega e diz assim, poxa, eu achei o disco uma merda, as músicas são ruins e o som não é legal. Não, é tipo assim, nossa, estou estranhando porque o caco de vidro, porque o era, isso, aquilo, outro. Sim, gente, mas aquilo já foi. E se eu ficar aprisionada naquilo, eu acho que quando eu terminei o eu já sabia que eu poderia repetir aquela fórmula que deu certo, mas eu ia ficar o resto da vida aprisionada a ser uma artista, a ser uma musa indie, lotando casas de show para no máximo 300 pessoas e me restringindo a poder fazer só esse tipo de som. Então eu ia ter que sempre fazer um som meio rock, meio agressivo, meio misterioso, meio hermético, meio conceitual. E eu sentia que isso ia matar a minha diversidade da minha carreira. Porque é isso, eu gosto de música. E eu não quero estar na caixinha a serviço do fetiche de alguém que precisa de uma musa indie para contemplar ou para se sentir representado. Porque eu sinto que a relação com o público, às vezes, ela se dá nesse lugar e que eu acho que isso pode ser o grande veneno na carreira do artista, que é quando você vira o produto do fetiche da sua audiência, sabe? De certa forma, as pessoas se identificam com o artista porque, claro, ele está projetando coisas que são das pessoas. Mas é isso, quem gosta do o já está lá e a pessoa vai poder ouvir pro resto da vida. E não quer dizer que talvez daqui a 2 discos eu venha de novo fazer um disco de rock, porque talvez naquele momento aquilo faça sentido. Agora, hoje, o que eu tinha para dizer para as pessoas não era algo tão pesado, tão denso, tão agressivo. Eu queria outra relação da minha música com as pessoas, né? Da escuta do som. Eu acho que é isso. É sempre um lugar de risco, mas corajosa eu sempre fui. Então, isso aí a gente dá um jeito, né? A gente percorre o caminho. E Duda, você pretende fazer novela de novo? Nossa, o que eu mais quero, na verdade, até mais do que novela, eu queria fazer cinema. Eu sou muito apaixonada. Ah, que legal. Claro que novela é maravilhoso, primeiro porque você entra dentro da casa do povo brasileiro. É muito impressionante. Assim, quando eu fiz Além da Ilusão, teve um dia que me marcou. Eu estava saindo lá da Globo e voltando para minha casa aqui em Copacabana. Ou seja, é um chão, né? 1h30, assim, com trânsito. Em 2 sinaleiras diferentes, sinal, né? É que no sul fala sinaleira. Em 2 sinais diferentes, essa galera que fica no sinal vendendo bala e tal, bater no vidro do carro e dizer assim, a menina da novela, e abanar. E, tipo assim, eles não queriam me vender bala, eles queriam falar com a menina da novela. Então, isso foi muito simbólico e emocionante para mim, porque a minha música não chega, né, ainda, assim, no Brasil, sabe? Chega numa bolha. Então, isso é muito bonito da novela. A TV ainda eu acho que o maior veículo de comunicação em massa. Eu cresci vendo novela, então eu acho que é uma coisa cultural mesmo. Eu acho que novela também tem a coisa de ser muito industrial, então você não tem tanto tempo para preparar um personagem, para ensaiar, para compor, para pesquisar, né? Uma coisa meio que você já tem que chegar meio pronto, meio entregando. E eu acho que cinema dá esse tempo de processo, que é uma coisa que, como artista virginiana que gosta de escavar e achar um negócio mais profundo, o cinema seria uma experiência muito linda para mim por isso, assim, porque eu poderia ter mais processo, sabe? Mas é muito difícil de conciliar as duas coisas, tipo, não dá. Fazendo Não tem novela. nenhum projeto em vista de cinema, nada Tem umas ainda. coisas ainda fechando para o ano que vem, não posso falar ainda, mas Ah, já tem projetos para o ano que vem. Esse tá. ano eu fiz
participação no filme do Ney, com o Smir Filho. Uhum. Contracenei com o Jesuíta, que foi maravilhoso. Acho ele um deus, acho ele um portador. Foi, assim, demais, eu amei. E acho que o filme, não sei se vai ao ar esse ano já, ou ano que vem. Mas foi um ano que eu tirei pra música, assim, né? Quando a novela acabou, eu já estava muito tempo sem fazer show, porque eu emendei a pandemia na novela. E lancei um álbum que eu não consegui trabalhar direito, que foi o Caco de Vidro, os shows, né? Fazer turnê, realmente rodar com aquele projeto por novela, porque eu lancei e entrei na novela. Então eu fiz 3 shows e aí a agenda não batia, eu precisei parar 8 meses. E aí isso causou um certo delay, porque quando eu voltei para os shows já não era mais o disco que tinha acabado de sair, não tinha esse frescor que às vezes o mercado pede, né? Às vezes não, quase sempre a galera quer a novidade. Então, de certa forma, eu não consegui muito aproveitar assim essa janela para o lançamento do último álbum. Então, agora, quando acabou a novela e eu parei para fazer álbum novo, eu falei, não, eu vou tirar aqui 1 ano e meio, 2, para focar na música, para voltar para esses projetos. E aí Você depois... vai fazer turnê com o Proibido? Sim, já tem algumas datas aí no segundo semestre fechadas, outras fechando. E agora eu quero fazer em tudo, assim, onde eu puder, que é principalmente fora de Rio São Paulo, né? Porque acaba que Rio São Paulo eu até faço mais, assim, mas, enfim, Nordeste, Brasília, Porto Alegre, Curitiba, aquela coisa toda, assim, que, enfim, chegar, como diz Bituca, o artista tem que ir onde o povo tá, né? Então, agora eu tô querendo dar esse giro. E aí, ali na frente, daqui a pouco, poder também. Porque é isso, eu sei que a hora que entrar um projeto de dramaturgia, eu vou precisar me dedicar 100% para isso. Então, não tem muita conciliação, sabe? Certo. Então, você citou Ney, você citou Gal, numa outra entrevista você citou David Bowie. Você se vê assim, camaleônica, como esses 3, né? Você se vê bem, bem assim. Então, Muito. provavelmente, é melhor que o público não faça nenhuma aposta sobre o seu próximo passo, né, Duda? É melhor para você. No jogo fizer um bolão para onde vai Duda Braga agora, é capaz de ninguém acertar. Não sei, nem eu sei, entende? Tipo, Claro. eu já teria músicas para um próximo álbum. Mas eu quero entender se são essas mesmo que eu quero gravar. Eu quero entender o quanto do Proibido ainda vai ficar. Enfim, é isso. Eu mesma ainda estou entendendo para onde vai o Duda Brack 4. Apesar de eu já ter canções ali, uma ideia de um nome, inclusive do álbum, de mais ou menos o assunto, eu ainda preciso entender melhor para onde eu quero ir com a sonoridade e tudo mais, assim. Mas eu acho que é muito isso. Eu tenho um amigo, Chico, que também é artista, compositor, cantor. Uma vez ele falou uma coisa para mim que eu amei, que é, Duda, se você fosse uma estátua, ela seria uma estátua viva o tempo inteiro em movimento, porque não... E eu acho que isso é até do meu mapa astral, tem muito Mercúrio, né? Eu sou virginiana com ascendente em Gêmeos, um monte de planeta em Libra, então é muito ar. Eu tenho essa coisa muito veloz, imutável e que quer, enfim, passear, experimentar. Não tem uma coisa muito de me manter em raiz. Eu me entedio fácil também, sabe? Então eu acho que eu também preciso fazer esse exercício da permanência, deixa eu aprofundar isso aqui até a última gota disso aqui para eu poder no próximo, né? Enfim, explorar outra coisa. Mas sim, eu acho que ao longo da minha carreira, acho que a minha carreira ela vai ser muito feita de surpresas, assim. Acho que quando eu vou para um lugar que eu vou entregar o que a galera já espera de mim, eu me sinto mesmo motivada. Então, é isso. Mas é sempre legal entender e dosar, né? Um pouco, você trazer um pouco do que as pessoas já esperam e que já tem já cativou o coração delas e também como que você traz algo novo para adicionar nisso tudo, assim. Qual?